A palavra do Senhor, Romanos 5, versículos 6 a 11. Romanos 5, versículos 6 a 11. Convido para fazermos a leitura de forma uníssona, todos juntos. Romanos 5, 6 a 11, diz assim o versículo de número 6. Porque Cristo... o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriemos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, no intermédio de quem recebemos a reconciliação. Fala conosco, Pai, mais uma vez. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. A Páscoa muitas vezes é tratada de forma emocional. A Páscoa muitas vezes é tratada mexendo com o nosso emocional. E isso faz parte até de uma tradição de comércio até inclusive. Mas a Páscoa, ela é muito mais do que emoção. É muito mais do que lembrarmos. É muito mais do que presentearmos. É muito mais do que isso. A Páscoa, ela é uma celebração. E essa celebração, nós glorificamos o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, quando nós lemos o texto, ele começa falando da condição humana, como que o homem era antes, e como que o Senhor Deus veio até nós. Veja o versículo 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos, o quê? Está ali? Fracos. Nós éramos fracos. Morreu a seu tempo pelos... quem? Os ímpios. Fracos, ímpios. Versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda, finalzinho, pecadores. Então, o apóstolo Paulo começa a desenhar para nós quem nós éramos. E ele coloca fraco, ímpio, pecador. Isso destrói a ideia do nosso mérito. Isso destrói de merecermos, destrói a filosofia de você merece, você pode, você conquista, você vai. Não, nós éramos fracos, nós éramos ímpios, nós éramos pecadores. A cruz não revela o valor do homem, mas Cristo ele vem e traz e paga pelos nossos pecados, mesmo nós ainda sendo pecadores. A ação do homem, o valor do homem é ser pecador. E Cristo, por causa do amor de Deus Pai, vem e derrama a sua graça, o seu favor a nosso respeito. O amor que nos resgatou é o nosso tema. Em primeiro lugar, eu quero abordar sobre o amor de Deus revelado na morte de Cristo. O amor de Deus revelado na morte de Cristo Jesus. Versículos 5 e 6 que nós lemos já. Porque ele veio e nos resgatou. Cristo morreu pelos ímpios, não pelos bons, não pelos religiosos, mas pelos ímpios. O amor de Deus não foi despertado por nós simplesmente naquela cruz, mas Deus já nos amou antecipadamente, antes da fundação do mundo, e nos elegeu para sermos o seu filho do Senhor, para que nós pudéssemos ver essa graça e esse cuidado. O amor vem de Deus para conosco, e isso porque ele nos amou primeiro. Cristo morreu quando éramos totalmente incapazes de amar
de falar, de viver e de fazer alguma coisa boa. Ele veio para nós. A cruz, ele não cria o amor de Deus, ela apenas revela esse amor de Deus pelas nossas vidas. A cruz veio para revelar o quão Ele nos ama, mesmo pela nossa condição de pecador, miserável. Sim, na cristologia, no cristocentrismo, na cruz, Cristo, Ele deu o grande exemplo de sacrifício, de abrir mão por amor de Deus Pai, através da vida dele. Na cruz, nós somos substituídos por Cristo Jesus. Esse é o grande exemplo de amor e que Ele veio realizar por nós, nos substituindo. Ele morreu por nós, em nosso lugar. Isaías 53, 5. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Se você ainda pensa que pode pagar pelo seu pecado, se você ainda pensa que pode merecer algo de bom, porque você realizou tais coisas, não. O exemplo aqui e o ato de Cristo Jesus é derramar o amor de Deus Pai sobre nós. Você ainda tenta negociar com Deus? Você ainda tenta merecer algo do Senhor? Então, olhe a cristocidade, olhe a teologia de Cristo, que Ele veio nos substituir, sendo nós ainda pecadores. Nele não há negociação, porque o amor de Deus é pleno, perfeito e maravilhoso, e nos alcança e nos laça com laços de amor através de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Jesus, ele veio para eliminar o peso da negociação, o peso da dor, o peso do sofrimento. Deus não encontrou nada em nós, mas decidiu amar mesmo assim. Ele não encontrou nada em nós, mas decidiu amar mesmo assim. O amor que nos resgatou, em segundo lugar, é o amor de Deus aplicado na justiça. Vamos ver os versículos 9 e 10. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Fomos justificados, não pela nossa ação, não pelo nosso mérito, mas pelo sangue, não nosso, mas de Cristo Jesus, porque o nosso sangue é contaminado pelo pecado. Seremos por ele salvos da ira, a consequência, a ira sobre os nossos pecados. Versículo 10, porque nós, quando inimigos, fomos reconciliados. Agora o texto muda de direção. Ele começa a trabalhar a parte emocional para o jurídico, numa linguagem jurídica. A palavra centrais aqui é justificados, sangue, ira e reconciliados. A cruz resolve o problema real, a ira de Deus contra o pecado. Deus não deixa de aplicar a sua ira contra o pecado, mas Ele aplica na pessoa de Jesus. Ele vai e aplica na pessoa de Jesus. Por quê? Porque Ele é o nosso substituto. Ele me substituiu, te substituiu naquela cruz. Deus não ignora o pecado, mas Deus julga o pecado em Cristo. E essa é a argumentação de Paulo. Olha, você agora você foi livre da ira de Deus, porque a ira de Deus deixou de vir sobre você e foi sobre Jesus, o nosso substituto. Então, quando nós olhamos a Páscoa, nós vamos ver o grande amor de Deus, mas nós vamos ver também a ira de Deus vindo sobre Jesus Cristo. A ira que era para mim e para você. A ira que ele via sobre nós foi sobre aquele que tomou o nosso lugar, Jesus Cristo, nosso substituto. O amor que nos resgatou, também em terceiro lugar, é o amor de Deus consumado na volta de Cristo. Meus amados, mas também, quando nós olhamos Jesus Cristo da promessa lá em Gênesis, veio todo o processo da preparação do templo para ele vir na supremacia do templo, no tempo certo, no tempo correto.
Cristo veio, nasceu, viveu, cumpriu a lei, morreu, pagou pelos nossos pecados, nos substituiu naquela cruz. Para quê? Para voltar, subiu aos céus para voltar, para buscar a sua igreja. Nós já estamos no tempo das dores, esperando o Senhor Jesus Cristo voltar. Olha só, o texto ele fala, ele aponta para o futuro. Seremos salvos, seremos salvos. Isso fala do dia final, a salvação completa. Fomos justificados para olharmos para Jesus Cristo que irá voltar. Quando nós estamos anunciando a ceia e praticando a ceia, nós fazemos isso até que Ele volte, até que Ele venha. Por quê? Porque Jesus Cristo um dia irá voltar para buscar a sua igreja. E o nome dessa igreja é Maranata. Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo. A fala do dia final. A salvação será completa quando a volta de Cristo for realizada. Isso nos alegra no Senhor, o nosso Salvador. Por quê? Porque um dia Cristo irá voltar. Apocalipse 1:7 fala assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. E todo joelho se dobrará. Ele irá vir para buscar o seu povo e a sua igreja. Eis que todos os olhos verão. Hebreus 9:28, a parte B dele, aparecerá segunda vez para a salvação. Aparecerá segunda vez para a salvação. A cruz revelou o problema do pecado, mas a volta de Cristo resolverá a história por completo. Você fica vivendo como se fosse hoje o teu último dia? Ou você não está preocupado com a volta de Cristo? Ou você não almeja a volta de Cristo? Meus amados, devemos olhar para Cristo Jesus e celebrar o nome dEle, glorificando a Ele pelo dia presente e vivendo esse dia presente olhando para a volta do nosso Salvador. Jesus Cristo irá voltar para nos resgatar. Essa é a grande alegria que nós temos. A cruz nos livra da culpa, mas a volta de Cristo irá nos livrar completamente da presença do pecado e da maldade. Porque lá no céu não haverá mais choro, não haverá ranger de dente, não haverá nada dessas coisas corruptas dos homens. Não haverá. Por quê? Porque lá é um tempo de paz e completamente paz, com a ausência do pecado e da maldade do pecado. Concluindo, a Páscoa completa é Cristo que morreu, Cristo que ressuscitou, mas também Cristo que voltará para nos buscar. Olhemos para a Páscoa, olhemos para Cristo Jesus que morreu e que ressuscitou, que subiu aos céus, mas que voltará. Nós, quando olhamos para a Páscoa, não podemos esquecer de que um dia Jesus irá voltar para nos buscar e nos resgatar. Olhemos para isso. Vamos viver a Páscoa celebrando o nome do Senhor Jesus, em gratidão pelo sacrifício que Ele já realizou, mas olhando também para o alto, porque um dia, como um relâmpago que sai do ocidente, Ele irá voltar. Como um relâmpago que cai de forma rápida e esplêndida, Cristo irá voltar. Gostaria que você abaixasse sua cabeça nessa hora, colocasse o teu coração diante do Senhor. Jesus irá voltar. Como é que você está? Nós aguardamos a volta de Cristo Jesus, esperando esse Senhor que é o Senhor da vida, que é o grande eu sou, que é o Deus de toda graça e misericórdia. Vamos assim esperar, mas olhando para Cristo que irá voltar. Jesus irá voltar. Se você remover isso da sua vida, você perde a verdadeira esperança. Jesus que irá voltar para buscar a sua igreja. Estamos vivendo o Evangelho completo quando nós olhamos Cristo Jesus que irá voltar.